Convido agora o irmão Gerson, que vai fazer a pregação de hoje. Ele que é membro do grupo de oração São Miguel, na comunidade do Genipapeiro. Temos a alegria de tê-lo aqui e vai hoje ser conduzido pelo Espírito Santo nessa pregação. Vamos rezar por ele, uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora o cubra com seu santo manto e o segure em sua mão nesta pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. O Evangelho de hoje, que está lá no Narrativa de São João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir? Sabendo Jesus que os seus discípulos murmuravam, por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será que quando ouvirdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é quem vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, mas alguns entre vós não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, a que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és santo de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Gelson. Eu moro no Genipapeiro. Recentemente fui eleito coordenador da capela, juntamente com a minha equipe, certo? Então estamos numa caminhada, que é uma caminhada um pouco complicada, mas satisfatória. Sabemos disso quem caminha, é isso? Então é um prazer estar aqui com vocês para aprender, cada vez mais, diante aqui de vários pregadores, já ungidos pelo Espírito Santo. Eu sou pequeno diante deles, só tem mais que aprender com cada um de vocês e com cada um dos pregadores aqui presentes. Então, quando Pedro me lançava o convite, na última quinta-feira passada, no nosso grupo de oração, que agora a gente também está tendo, na nossa comunidade, graças a Pedro e a sua equipe, o Espírito Santo, ele suscitou, e graças a Deus a gente está nessa caminhada, com esse grupo de oração que está sendo verdadeiramente uma fonte, de vida, uma fonte de esperança para alegrar, e fortalecer a fé de toda a comunidade. Então, quando Pedro me lançava esse convite, a princípio eu fiquei meio assim, mas aí quem nos conduz é o Espírito Santo, O Espírito Santo. Eu poderia estar em qualquer outro local hoje, em qualquer outro ambiente,
mas o Espírito Santo disse: Gelson, tu vai estar no São Sebastião. Tu vai estar fazendo essa partilha do Evangelho lá com esses irmãos. Então, nós somos instrumentos, né? E onde Deus quer que nós vá, a gente vai. Então, é sempre um prazer estar com vocês, né? Para a gente estar partilhando essa palavra. E esse Evangelho de hoje, nessa narrativa de São João, que já no início, né, começa, né, que muitos dos seus discípulos, ouvindo aquilo que Jesus falava, né, dizia: isto é muito duro, né? Ou seja, começaram, né, ali entre eles a murmurar, né, sobre aquelas palavras que Jesus havia dito, né? Então aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam ali, que já conviviam com Jesus, né, assim como nos outros evangelhos passados a gente vê essa murmuração deles, né, contra essas palavras que eles dizem que é dura. Meus irmãos, é muito fácil, né, a gente achar que seguir a Jesus, seguir a Cristo vai ser fácil. A gente vai estar sempre na perfeição, a gente vai encontrar sempre flores, né? Mas o próprio Senhor vai nos dizer que muitas vezes é preciso que sejamos, né, verdadeiramente, como o Senhor foi, duro nas suas palavras. Porque nós, como católicos, né, nós como viventes da nossa fé, é fácil buscar a Jesus quando está tudo bem, quando nós estamos com saúde, quando nossa família vai bem, quando temos um salário bom, quando nossa vida está perfeita. É muito bom, né, buscar a Deus. Quando a nossa fé está verdadeiramente avivada. Mas aí eu quero ver, é quando vem as tribulações, é quando eu estou desempregado, é quando vem a doença, é quando vem o luto na nossa família, né? A gente está ali, continuar, né, firmes, continuar acreditando nas promessas que o Senhor tem para com cada um de nós. Não é isso? Então é nesses momentos que não devemos murmurar como aqueles discípulos murmuravam, né, em dizer que é duro as palavras pelas quais Jesus falava. E muitas vezes a gente questionar com Jesus o porquê disso, o porquê daquilo. O porquê, Senhor, do luto na minha família. O porquê dessa doença na minha casa, eu que sirvo tanto a Deus. Não é assim que as pessoas falam? Mas, meus irmãos, é preciso que a gente tenha essa convicção, né? Tenha essa convicção, assim como Simão Pedro fala lá, né? Senhor, mas a quem iremos? Só Tu tens vida eterna, né? Só o Senhor tem essa vida eterna com cada um de nós. Então é preciso que nós, a cada dia na nossa vida, a gente esteja cada vez mais pedindo a Deus e a intercessão de Nossa Senhora para que fortaleça a nossa fé, né? Para que possamos ser pessoas verdadeiramente de fé. Vir à Santa Missa, vir ao grupo de oração com o nosso coração aberto para que o Senhor faça a verdadeira mudança na nossa vida, né? Para que o Senhor seja verdadeiramente o centro da nossa vida e que nós deixamos mais de murmurar, né? De se perguntar o porquê das coisas, né? E muitas vezes deixar de acreditar nas promessas que o Senhor tem para com cada um de nós. Não é isso? Então que não sejamos como esses discípulos que, quando conviviam com o Senhor, quando Jesus fazia ali todos aqueles milagres, né, eles
eram ativos na sua fé, mas ali quando foi preciso o Senhor falar, com um tom de voz mais alterado, né, falar verdadeiramente a verdade, aquelas pessoas começam, né, a desviar a sua fé, né, se desvincular daquelas promessas que o Senhor tem na vida deles. E com nós não é diferente. Muitas vezes nós somos como aqueles discípulos que murmuram, como aqueles discípulos que desalentam, né, que apagam um pouco a sua fé. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, né, a gente está ali um pouco cabisbaixo e muitas vezes quer desistir da caminhada, muitas vezes quer desistir daquilo que o Senhor tem para com você, né? E viramos as costas, abandonamos ao Senhor, né, como fez aqueles discípulos. Então, meus irmãos, é preciso que a cada dia, que a cada deitar, cada noite que a gente deite na nossa cama, a gente esteja essa conversa com Deus, né? Peça essa intervenção do céu, essa intercessão da Virgem Maria, para que cada dia fortaleça a nossa fé, reavive a nossa fé, para que nós não possamos, né, deixar de acreditar nesse Jesus que não ficou morto lá na Sexta-feira Santa, mas que ressuscitou no domingo da Páscoa. Esse Jesus que é vivo no nosso meio, nesse Jesus que nos fortalece a cada dia. Então, que a gente cada vez mais, né, possa pedir essa intervenção do céu, pedir ao Espírito Santo, né, como na palavra diz mais adiante, o Espírito é quem vivifica, a carne de nada serve. Então, assim como o nosso corpo, ele precisa do alimento diário, né, que a gente faça as refeições, né, diariamente, assim também o nosso espírito, ele precisa ser alimentado com a oração, ele precisa ser alimentado com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ser alimentado com a Eucaristia, né, para que possamos assim verdadeiramente, né, viver esta palavra em plenitude. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que o status, o corpo, o bem-estar é que vale mais, né? O dinheiro é quem vale mais. Mas não, o Senhor vem deixar bem claro que esse corpo nosso, isso é matéria, um dia vai passar, um dia vai acabar. E o que vai verdadeiramente ficar é o nosso espírito, para que possamos, né, estar em plenitude com o Senhor na vida eterna, né? Para que possamos chegar à graça, né, de estar com Ele no céu. Então, se desvincular mais as coisas materiais, as coisas que são passageiras, que aqui vão ficar, e se fortalecer na oração, fortalecer o nosso espírito. Então, já mais adiante, né, no versículo 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quereis também abandonar? O Senhor, ele já conhecia, né, o coração daqueles discípulos. Então um dos seus discípulos, né, que é Simão Pedro, responde: Senhor, mas a quem iramos? A quem iramos nós? Então hoje nós também devemos fazer essa pergunta. Se nós não servimos a Deus, se nós não buscamos
a esse Jesus ressuscitado, a quem nós iremos? A quem nós iremos buscar? Será se existe outro Jesus além desse ressuscitado? Será se existe outro Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que é vivo no meio de nós? Não existe, né? Então, assim como esse discípulo disse, nós também devemos dizer: só tu, Senhor, tens vida eterna. Então só o Senhor tens essa vida eterna que nós buscamos, né? Porque sabemos que esta vida vai ser passageira e que vamos ao encontro do Senhor, né? E Ele ainda diz: tu tens as palavras da vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Senhor Santo Deus. Então é isso que devemos dizer ao Senhor, é isso que devemos cultivar na nossa fé, cada dia mais, buscarmos esse Jesus, buscarmos vivermos em plenitude com Ele, né? É fácil fazer como aqueles outros, sair, abandonar, né? Naquela tribulação foi fácil para eles. Abandonar foi a melhor saída. Não é assim? Se vocês me permitem, eu vou partilhar um pouco com vocês um testemunho de vida, né? Algo que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. Então, assim como esses discípulos, né, que já lá no início do Evangelho, eles dizem que aquelas palavras são duras, né, e que querem abandonar a Jesus. Há dois anos e meio, quase já nos 3 anos, né, lá em casa nós somos uma família de 9 pessoas. Nós somos 7 irmãos e eram eu, mãe e pai. Então, casaram 4, né, e convive com a minha mãe, eu e mais 2 filhos. Então, há 2 anos e meio, o meu pai saía de casa. Ele separava da minha mãe. E esse foi um momento assim, para mim, um dos momentos mais, digamos assim, difíceis da minha caminhada, da minha vida. Eu já não sabia ali naquele momento o que era mais difícil, se era, às vezes, chegar do trabalho e não ver mais meu pai em casa, não conviver mais com a gente ali, ou se era ver todo aquele sofrimento da minha mãe. Sempre ali, triste, né? Sempre ali, pensativa naquilo que tudo tinha acontecido. E tudo isso, toda essa experiência, foi uma experiência assim muito, muito difícil. Não sei se tem alguém aqui que convive com os pais separados. Possa ser que tenha, possa ser que não. Mas digo a vocês que é uma experiência um pouco difícil de se vivenciar quando se tínhamos uma família bem unida, uma família exemplos naquela comunidade. E chegar a esse momento, né, de você ver seu pai sair de casa e você ter que, ao mesmo tempo sofrendo aquela dor de ver seu pai sair de dentro de casa, ainda ter que ser forte para ver sua mãe ali, né, passando por toda aquela dificuldade, e não fraquejar e não, em momento algum, a gente deixar passar para a família que a situação era complicada, né? Então, em momento algum, eu me perguntei ao Senhor o porquê daquilo. Em momento algum, eu fui questionar a Deus o porquê daquilo está acontecendo na minha família. Poderia ter murmurado, não é assim? Poderia ter dito: mas Senhor, por quê?
logo na minha família. Por que isso acontecendo logo comigo? Não é? Mas eu procurei, na oração, me fortalecer e pedir esse amparo ao Senhor, né? Pedir essa fortaleza ao Senhor para mim, para meus irmãos, né? E para minha mãe, para a gente conseguir superar toda aquela dificuldade, superar toda aquela tribulação, e com a nossa fé viva, que o Senhor tinha propósito na nossa vida. Então, chega pessoas para a gente e falam: vai no rezador. Isso foi uma macumba que fizeram para o casamento de vocês acabarem. Vejam, a princípio, quando a gente se tem um problema, que a gente quer uma solução, a gente muitas vezes só quer que tudo fique bem, né? Então, a princípio eu conversava com meus irmãos e achava que aquilo era uma saída, que se eu levasse minha mãe naquele rezador, talvez ele fosse trazer meu pai de volta para casa, talvez aquela situação fosse ser resolvida. Mas aí a gente conversava entre meus irmãos e uma das minhas irmãs falou: Gelson, mas se a gente serve a um Deus, se a gente vem numa caminhada, Deus não vai permitir que a gente vá procurar outro Deus, se nós servimos a esse Deus que é vivo e ressuscitado. Então, quando minha irmã, ela me fala isso, a minha fé, ela reaviva novamente. Porque já pensou se eu vou com a minha mãe, ou se a princípio a gente aconselha a ir a esses cantos como aquelas pessoas haviam aconselhado? Eu estaria fazendo como esses discípulos, virando as costas para o Senhor, deixando que a minha fé e a fé da minha família fosse por água abaixo. Não é porque a gente estava deixando de acreditar na promessa que o Senhor tem para conosco, indo buscar soluções em outros cantos, que não iria vir essa solução. Então, meus irmãos, daí em diante, o que nos conformou foi a oração. A minha mãe, ela que participava, né, dos movimentos, mas daí em diante, né, daí que meu pai saiu de casa, aí que verdadeiramente ela acendeu a chama da sua fé e foi procurar não onde aquelas pessoas indicaram, mas foi procurar consolo no Senhor. Então a minha mãe reativou a oração. Então a minha mãe começou a participar mais dos movimentos. A gente começou a ir a grupo de oração, buscar o verdadeiro sentido, buscar o verdadeiro Senhor, que é esse Jesus vivo na nossa vida, né? Então, graças a Deus, meu pai não voltou para casa, ainda não voltou, mas a gente tem viva a esperança, a gente reza de que um dia, se for da graça de Deus, se estiver nos planos de Deus que volte, né, ele vai voltar. Mas a gente continua unidos, né, eu e meus irmãos, estamos sempre do lado da minha mãe, temos um convívio com ele normal. Se essa foi a escolha dele, Deus que abençoe, né, na vida que ele escolheu. E nós, como filhos, né, não vamos abandonar, não vamos virar as costas, mas se vier algum momento precisar, a gente vai chegar junto como filhos, como família, como sempre foi, né? Vamos sempre
buscar esse elo com o Senhor, né? E não deixar que o momento, que a tribulação interfira na nossa fé, interfira naquilo que nós acreditamos, né? Naquele Jesus que não ficou morto lá na sexta-feira, mas que ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, meus irmãos, finalizando aqui nesta partilha, quero, como já falei, agradecer a oportunidade, né? Espero que tenha ficado algo, né, no coração de vocês, desta palavra, e que a gente possa, né, cada vez mais buscar esse Jesus que é vida eterna, esse Jesus que tem palavras de vida eterna para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida daquele que nós amamos. Que nós busquemos sempre e não deixemos em momento algum, por mais que as tribulações venham, por mais que as situações difíceis venham, por mais que os problemas nos agarrem ali, você olhe para todos os lados e se acha que não tem saída, mas a saída está no Senhor, a saída está na oração, a saída está sempre em buscar a Deus, não só nos momentos ruins, mas principalmente nos momentos de alegria. Amém? Então vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pelo seu sim, e a cada um de nós que estamos no reino de nosso Senhor, que está aqui hoje. Vamos usar uma Ave Maria, Santa Maria, entregando cada um veio desse grupo que não veio hoje, e aquelas que irão participar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nosso Senhor Pai, para o livre e de oração. Que o Senhor nos abençoe na tua Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força, que vamos em paz e Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.